Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer ao Diego pelo convite. O Diego foi nosso residente aqui na Universidade de São Paulo. E falar um pouco sobre esse tema, responsabilidade técnica em unidades básicas de saúde, que acho que é um tema que não envolve só a medicina de família, mas pode envolver outras profissões. Estou vendo que aqui a gente tem pessoas que são farmacêuticas, enfermeiras e de outras áreas também. Acho que parte do convite que o Diego me fez foi porque eu sou membro da Câmara Técnica de Medicina de Família, pelo menos até a última gestão que agora se encerrou, e a gente tem feito algumas discussões sobre o papel do responsável técnico, do responsável clínico, e também, durante 2 anos, participei aqui da gestão do Centro de Saúde, do qual eu faço parte, que é o Centro de Saúde Escola do Butantan na USP. Então, vamos lá um pouco. Vou passar aqui a apresentação. Primeiro é importante a gente, do ponto de vista das resoluções do Conselho Federal de Medicina, entender um pouco a diferença entre o gerente, o diretor técnico e o diretor clínico. A gente tem essa resolução CFM de 2016, a 21.047, que ela estabelece a diferença entre o diretor técnico, médico, no caso, e o diretor clínico médico. A gente sabe que outras profissões também podem ter o diretor técnico das suas respectivas áreas. Então, qual que é a diferença entre cada um deles e com o gerente também? Em relação ao perfil, aqui especificamente a gente está falando sobre o diretor técnico médico e o clínico médico. O gerente da unidade básica de saúde, ele não precisa ser um médico. Pode ser de outras áreas, na maioria das vezes, na maioria das unidades básicas é a enfermeira nos locais. Mas para responder para o Conselho Regional de Medicina, tem que ser um médico responsável pelo trabalho do médico na mesma unidade. Em relação ao processo de escolha desse profissional, o que as resoluções nos dizem? A resolução não menciona nada sobre a questão do gerente, mas em relação ao diretor técnico, fala que ele pode ser designado aí pela gestão. Já o diretor clínico, que é um representante dos médicos, ele tem que ser eleito entre os médicos. Em unidades que possuem menos de 30 médicos, e essa é uma situação frequente nas unidades básicas, o diretor técnico pode também ser o diretor clínico. Só que nesse caso, ele tem que ser eleito pelos médicos do serviço. A resolução também comenta que o diretor técnico, mas para a atenção primária tem uma especificidade, ele pode exercer essa função em até 2 serviços diferentes, no máximo. Quais são os requisitos para alguém ser um gerente ou diretor? Se o serviço tem mais do que 30 médicos, é necessário ter um diretor clínico, diretor técnico que tem qualquer serviço de saúde que tenha uma atividade com os médicos, e no caso do gerente, o que a gente percebe é que é importante que seja uma pessoa que tenha experiência tanto em gestão quanto no serviço de atenção primária. E a função de cada um desses cargos, o gerente ele faz a gerência completa do serviço, o diretor técnico ele supervisiona e coordena os médicos e o diretor clínico é um representante dos médicos. As resoluções do Conselho Federal de Medicina, ele também especifica um pouco o que seriam essas funções de supervisão do trabalho médico. Então, no caso, o diretor técnico ele tem que zelar pelas condições do trabalho e é ele que responde não só para o Conselho Regional de Medicina, mas também para o Ministério Público e para outras entidades que fazem a supervisão do trabalho médico, é ele que vai responder pela unidade, mesmo que seja uma unidade muito grande, que às vezes tem que ter outros representantes, tem que ter um único representante técnico, que é o que vai estar registrado pelo serviço no Conselho Regional e que vai ser chamado no caso de uma infração ética, de um processo, ou mesmo de fiscalização. Também é o diretor técnico que deve garantir a existência de uma comissão de ética médica no local, fiscalizar o trabalho dos médicos, no sentido de verificar se aquela pessoa é médica mesmo, se ela está registrada no Conselho Regional, verificar a questão das escalas, então, em situações principalmente no caso de serviços de emergência,
a ausência de um profissional, ela acaba sendo responsabilidade do responsável técnico, que tem que ou fechar o serviço, se não houver algum médico, ou não houver condições de trabalho, ou ele mesmo assumir essa responsabilidade. A resolução também comenta que o responsável técnico tem que ter um papel de apoio administrativo, no sentido de garantir o funcionamento da unidade como um todo, é responsável pelo controle da propaganda na unidade, e para isso existem as resoluções do conselho específicas sobre esse tema, e na existência de convênios de ensino, ele também deve zelar como que eu posso dizer, pela normatização desses convênios, de acordo com diretrizes que possam haver na área médica e da legislação. E é comum, assim, várias pessoas, outro dia, uma reunião com representantes técnicos aqui da região sul de São Paulo, é comum uma preocupação do representante técnico, o que fazer se o serviço não estiver funcionando adequadamente. A resolução, ela normatiza isso, dizendo que seria direito do responsável técnico suspender as ações do funcionamento do serviço. E para isso ela vai dar algumas diretrizes para que isso aconteça. Claro que no dia a dia, uma pessoa que é o responsável técnico médico, a primeira iniciativa deve ser verificar a existência daquele problema, né, e comunicar a direção. E procurar meios e sempre deixar muito bem registrado isso, que meios estão sendo feitos para resolver esses problemas. Claro, em situações extremas, ele tem esse direito, e a resolução coloca que o primeiro passo seria informar o CRM e informar os administradores da instituição. Em muitos locais, o próprio gerente exerce o papel de diretor clínico, que exerce o papel de diretor técnico também, né? O CRM teria até 15 dias para realizar a inspeção local, para verificar essa irregularidade, e em cima do relatório poderia ser suspendida as atividades parcial ou totalmente do serviço. Numa situação extrema, que vamos dizer, não teve nenhum médico naquele serviço, né? O que pode ser feito? Que é uma orientação que a gente uma vez discutiu aqui na nossa Câmara Técnica. Na inexistência de qualquer médico para responder à petição, e não vai dar tempo de informar o Conselho Regional desse processo, que leva algum tempo, o profissional pode suspender as atividades e, se for o caso, fazer um boletim de ocorrência para registrar a situação que tinha sido colocada no sentido de resolver futuramente, de se resguardar. Claro que essa é uma situação extrema, que a gente espera que sempre haja um diálogo prévio com a gestão e o registro desses problemas. E no diretor clínico, qual que é o papel dele? E lembrando novamente que na unidade básica de saúde, o diretor clínico muitas vezes é o diretor técnico. Ele deve zelar pelos prontuários, tanto pelo preenchimento quanto pela organização dos prontuários. Deve ser disponibilizado um livro de ocorrências, né, para que os médicos possam ali registrar possíveis problemas que possam estar ocorrendo. Supervisionar também o trabalho dos médicos, garantir o cumprimento do regimento interno, e o regimento interno, que em muitos locais acaba sendo da prefeitura ou do município, é ele que de alguma forma vai estabelecer diretrizes para pactuar com todos, por exemplo, em relação a número de consultas por período, né, a duração das consultas, né. O Conselho de Medicina ele não tem uma resolução específica sobre isso, mas internamente a gestão junto com os outros profissionais podem estabelecer diretrizes para isso que podem estar no regimento interno. É responsável por recepcionar os estagiários, criar ações de educação permanente, como grupos de estudos, e também fazer a coordenação das assembleias que possam haver com os médicos localmente. Então, algumas especificidades aí do trabalho na atenção primária. Em serviços com até 30 médicos, o diretor clínico pode também ser um diretor técnico, desde que ele seja eleito, né? E essa função se tem até das instituições.
Em 2015, teve uma resolução específica para os serviços públicos de atenção primária, dizendo o seguinte, que se o serviço de atenção primária ele estiver relacionado ao mesmo gestor, então, por exemplo, um município pequeno relacionado à mesma Secretaria de Saúde, ou então, no caso de São Paulo, que a gente tem várias organizações sociais, você pode ter para a mesma organização social o mesmo responsável técnico para várias unidades básicas de saúde. Nesse caso, as unidades elas têm que ter a mesma função, então não dá para colocar um pronto atendimento e ser o mesmo responsável técnico do que o responsável de um serviço de atenção primária, como unidade básica. Então, na atenção primária pode ter um responsável técnico para várias unidades básicas, com no máximo 10 unidades e compondo aí no máximo 150 médicos. E elas também devem pertencer à mesma região de saúde. E a justificativa que se coloca para isso, e esse é um tema polêmico que inclusive queria discutir com vocês, é porque em alguns aspectos a definição de protocolos e mesmo os desafios técnicos colocados como organização da rede, muitas vezes ele não é só de uma unidade básica, ele é de uma rede local. Essas são as pessoas que defendem essa resolução. As pessoas que fazem a crítica a essa resolução é que, muitas vezes, a escala de trabalho ela é definida localmente, e essa é uma responsabilidade técnica também, e, por outro lado, existem algumas especificidades de cada unidade que, talvez, uma mesma pessoa cuidando de 10 locais, talvez não desse conta. Então, essa resolução é polêmica e bastante discutida ainda. E no dia a dia prático, o que pode direcionar também o trabalho do médico que tem esse cargo? Então, primeira coisa, acho que vocês podem acessar o site do Conselho Federal, e lá ele tem todo um campo na parte que fala sobre as diretrizes de fiscalização, onde comenta quais materiais que devem ter, quais são os requisitos mínimos, se a unidade atende criança, o que precisa ter para atendimento de criança, se atende adulto, o que precisa ter, o que se espera, por exemplo, em relação à sala de vacina, em relação à sala de grupo, né? Essas diretrizes estão colocadas lá, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é algo que pode orientar o trabalho de vocês. Aqui, essa é a página do Conselho Federal, e algumas dúvidas que aparecem sobre o dia a dia, existem duas formas de entrar em contato com o Conselho de Medicina. Uma delas é verificar se já existem resoluções, pareceres ou notas em relação àquilo. Mais para frente a gente vai ter a discussão de alguns casos, por exemplo, sobre prontuário família, sobre sigilo, né? Então, o que já existe disso? Vocês podem entrar no site do Conselho Federal de Medicina, podem, inclusive, procurar especificamente por estado, então vocês selecionam aqui, e essa caixa aqui, vocês podem selecionar o assunto. Então, aqui eu coloquei responsável clínico. A hora que vocês acessam esse site, aparecem todas as resoluções, nesse caso, clicadas aqui, relacionadas a isso. Pareceres também são muito importantes, porque as resoluções elas são diretrizes gerais sobre determinados temas. Os pareceres, vamos supor que alguns de vocês têm dúvidas sobre como proceder. Vou dar um exemplo. Uma das questões que a Câmara Técnica foi acionada foi a pergunta de um médico que comentava se o prontuário família ele era ético, né? Pois o prontuário família ele pertence à pessoa, né? As resoluções do Conselho Federal falam isso, mas, então, se o paciente pedir o prontuário, ele tem direito a receber o prontuário, mas como que ficaria isso em relação ao prontuário família, uma vez que o prontuário possui informação de todas as pessoas da própria família? Então, ele poderia saber informações sobre a esposa, sobre os filhos, né? Como que ficaria essa questão do sigilo. Então, isso foi feito para a Câmara Técnica de Medicina de Família, e em cima disso foi feito um parecer, justificando o que deveria ser feito ou não. E, no caso, na época, tinha se percebido que faltava uma normatização sobre os prontuários família.
e daí se fez uma resolução específica sobre os prontuários de família. Então, se respondeu a esse questionamento e, paralelamente a isso, se fez uma resolução. Também existem recomendações e notas técnicas ali que qualquer um de vocês pode acionar. Não precisa ser médico, pode ser qualquer pessoa profissional de saúde. E agora eu queria discutir com vocês um pouco, não teremos aqui, é até uma discussão primeira que eu queria trazer, sobre um trabalho que a Câmara Técnica tem feito, sobre alguns questionamentos, e alguns deles a gente ainda nem concluiu. Então, o primeiro dele é: um familiar pode ter acesso ao prontuário família, uma vez que ele contém informação de outras pessoas da família? Foi mais ou menos esse questionamento que foi feito, e se verificou que o prontuário família ele tem 3 tipos de informações. Tem informações que são individuais, tem informações que, digamos, é o olhar da equipe sobre a situação, e nesse caso existe informação de todas as pessoas, e tem uma parte que ela é pública, que é o número de cômodos que tem na casa, quando eu digo pública, é que todas as pessoas da família sabem, né? Então, qual é o endereço, né? Que geralmente é uma parte que o agente comunitário preenche. Então, o que ficou dessa diretriz, que no caso está no Conselho Regional de Medicina, é que a parte pública, qualquer familiar poderia ter acesso, uma vez requerido, que a parte individual, ele também poderia ter acesso, mas que essa parte da discussão da equipe só poderia ser fornecido para a família se todas as pessoas da família assim o concordassem. Então, essa é a diretriz que tem. A gente sabe que em muitos locais o que se chama de prontuário família é uma junção de todos os prontuários individuais, mas é essa a diretriz que se tem por enquanto, e queria trazer para a discussão de vocês também, o que vocês acham, como vocês veriam isso no serviço de vocês. A outra questão bastante discutida é se a pessoa pode renovar receitas sem encontrar presencialmente o paciente. E essa é um tema polêmico, porque se a gente for ver, todas as ações, a maior parte das diretrizes que foram feitas pelo Conselho, ela pensa no caso de um médico trabalhando no hospital ou trabalhando dentro de um consultório individual, sem uma equipe que siga esse paciente, que conheça o território do paciente. A diretriz que saiu fala que não poderia fazer essa receita, né, sem ver o paciente, porque se entende que a consulta seria o encontro do paciente com o médico, que faz o diagnóstico, em cima do diagnóstico estabelece a terapêutica, e que isso não poderia ser feito de forma virtual ou ausente. Né. O que traz um grande problema, porque a gente sabe que na atenção primária, muitas vezes a gente tem que fazer renovação de receitas, né, e a gente, às vezes por questões administrativas, eu sei que o paciente está bem, porque ele sempre vem ali na unidade, mas por uma questão administrativa, às vezes de liberação na farmácia, ele vem e deixa a receita ali. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa discutir, porque a normativa que saiu, ela fala que não poderia fazer. Né? O argumento de quem contra essa normativa é que, olha, eu conheço o paciente, eu estou acompanhando o paciente, eu estou responsável pelo paciente, e sei o que está acontecendo. Então, não seria irresponsável da parte do profissional médico renovar a receita. Do ponto de vista ético, assim, além da normativa, você não estaria cometendo nenhuma imperícia, nenhuma imprudência, nenhuma negligência em renovar as receitas. E o agente comunitário pode ter acesso ao prontuário do paciente? Como que fica a questão do sigilo? E mesmo para além do prontuário, como que fica a questão da reunião de equipe? Porque se o enfermeiro fizer abrir o sigilo de um paciente, ele pode ser responsabilizado ético-profissionalmente por isso. O médico é a mesma coisa, porque existem conselhos de enfermagem, conselho médico. E no caso do agente comunitário que está na própria unidade, na própria comunidade, que conhece o paciente, não existe um código de ética dos agentes comunitários, então essa é uma questão
importante do ponto de vista ético profissional, não tem como você responsabilizar um agente comunitário por isso. Então, o que se recomenda é que a instituição faça um código de ética, um código administrativo para que seja seguido pelos agentes comunitários e que, na hipótese de uma infração, possam responder por isso administrativamente, né? E a outra questão é que, legalmente, existem 3 níveis de possibilidade de você responder. Ou administrativamente, isso para todos os profissionais contratados no serviço, por exemplo, infringir o regimento interno, ético-profissionalmente, na existência de um conselho, e também legalmente. O agente comunitário, se ele abre o sigilo, ele pode responder legalmente por isso. A discussão então essa é a sugestão que se tem, né, que se possa criar determinadas normativas, um processo de educação permanente com os agentes comunitários, para que se possa ser preservado o sigilo. A gente recomenda que também seja muito claro com os pacientes, quando ele é atendido no serviço, qual que é o espaço desse sigilo. Em alguns locais, principalmente em questões que envolvem a sexualidade ou problemas familiares, acho que a equipe tem que também sentir um pouco quando que se fala com toda a equipe o caso ou não, é uma questão que algumas pessoas colocam. Mas, do ponto de vista prático, acho que vale a pena criar um regimento interno para a atuação dos agentes comunitários. Outra questão, essa foi uma das últimas ações aí da Câmara Técnica desse ano, né? O médico que está em uma unidade básica e foi comunicado de uma situação de urgência e emergência fora da unidade básica ou na casa de um paciente de seu território, deve atender a esse chamado. E a discussão foi muito do âmbito que depende muito da realidade local. Então, vamos pensar em 2 situações muito diferentes. São Paulo, onde o acesso, muitas vezes, ao serviço de saúde, ao serviço de emergência, ele é mais rápido, às vezes, do que você deslocar alguém da unidade básica até a casa do paciente, e que talvez o serviço de emergência chegue bastante rápido. E uma outra situação onde você é o único médico do local de uma área rural, por exemplo. Então, as diretrizes ficaram amplas, mas a recomendação é que se tente verificar a disponibilidade e a situação de cada local. E que em todos eles, a primeira ação, antes de sair da unidade, seja ligar para o serviço de urgência e emergência. Então, se deslocar vai depender um pouco da situação local. A ação que a equipe de saúde deve fazer ao ser acionada é ligar para o serviço de urgência e emergência e conseguir se deslocar dependendo da possibilidade de quem vai chegar mais rápido, o serviço de emergência ou o médico da unidade básica local. Claro que isso também depende da agenda do paciente e também do que se está entendendo como urgência e emergência. Então, uma coisa é alguém falar, olha, foi atropelado aqui na frente da unidade. Outra coisa é alguém comentar, olha, a pessoa está 3 horas confusa e a gente está querendo um deslocamento. Então, precisa analisar também qual é essa diferença e, se possível, fazer um treinamento da equipe como um todo para avaliar as situações de risco e situações que exigem uma intervenção mais imediata. Eu devo quebrar o sigilo no caso de atender um adulto que tenha desejo sexual por crianças? Essa é outra questão que a regulamentação que se tem no Conselho Federal é que a gente precisa analisar 2 situações que são diferentes aqui. Uma delas é o médico que atende a criança e uma outra coisa é o adulto que está sendo atendido. A resolução coloca que se você está atendendo a criança e tem suspeita de um abuso sexual, você deve denunciar. Então, se você tem contato com a criança, você deve quebrar o sigilo e acionar as instâncias responsáveis por isso, que nem o conselho tutelar, acionar a equipe, proteger a criança. Agora, o que o conselho coloca é que se você atende o adulto, não conhece a criança, não tem contato com a criança, você deveria preservar o sigilo do adulto, porque isso poderia estar dentro de um transtorno psiquiátrico e essa pessoa também tem que ter o cuidado responsável por isso. O que acontece na medicina de família?
Muitas vezes é você que atende o adulto e que atende a criança. Nesses casos, como proceder? Uma coisa importante é pensar na proteção da criança, né? Então, tentar verificar algumas situações que coloquem a criança em risco, como deixar perto da... E nesse caso, como você está atendendo a criança, você tem que acionar as instâncias investigativas, né, relacionadas a isso. Então, se você está atendendo só o adulto, o sigilo deveria ser preservado. Claro que algumas pessoas entendem isso como uma questão de consciência bastante importante. O serviço de saúde pode determinar qual é a duração da consulta médica e o número de pacientes atendidos por período. Não existe nenhuma norma relacionada a isso, mas a instituição pode fazer determinados regimentos que estabeleçam diretrizes para isso. Importante que tem até uma resolução do Conselho Regional de Minas Gerais, que ele comenta que a construção do protocolo dessas diretrizes, elas precisam ser feitas necessariamente junto com os profissionais da atenção primária. Então, essa situação que você tem um protocolo que estabelece determinadas diretrizes e que não é dialogada e construída junto com os profissionais da atenção primária, é uma coisa que não deveria existir e que muitas vezes traz conflitos, né? Então, os protocolos, as ações dos protocolos, as diretrizes de atendimento deveriam ser pactuadas com todos. Qual deve ser a conduta do médico de família mediante a conduta prescrita por médico de outro serviço, principalmente no que se refere à solicitação de medicamentos e exames complementares? Então, lembrar sempre que um dos princípios éticos principais é não causar dano, né? E que você também não pode atribuir a sua responsabilidade a outro médico. Então, se você pega a indicação de outro médico, carimba e solicita, você passa a ser responsável por aquilo. O que pode ser discutido na unidade é uma diferença entre o médico que atende no sistema público, que daí está regido por determinadas normas e pelos mesmos protocolos, e o médico que atende no sistema privado. Então, alguns serviços, para você poder colher exame na unidade básica, mesmo que solicitado por um médico de outro nível, muitas vezes, de acordo com a gestão local, algumas unidades falam que, se for no sistema público, qualquer que seja o serviço, o exame ou medicamento poderia ser pego ali na unidade básica. Num caso de serviços privados, como não seguem necessariamente os mesmos relatórios, precisaria ser feito pelo serviço público. Agora, nesse caso, o médico que vai carimbar precisa se responsabilizar por essa situação, né? E daí a gente pode ter determinadas questões quando envolve uma conduta que o médico discorda, né? Essas situações, elas precisam ser pactuadas junto com a gestão. Alguns serviços determinam que os médicos realizem medidas de pressão arterial em todas as consultas, inclusive considerando esse um indicador de qualidade. É necessário realizar o exame físico em todas as consultas? Quais os riscos dessa recomendação? Qual deve ser a postura do médico nessa situação? Chegou essa solicitação para a gente, algumas organizações sociais estavam considerando isso como um indicador de qualidade. Acho que o questionamento disso é se medidas de pressão arterial em todas as consultas efetivamente representam a qualidade do atendimento. A gente acredita que não, né? E mesmo a realização do exame físico depende do motivo da consulta. Então, a gente ainda não estabeleceu uma diretriz em cima disso, mas é nessa linha, possivelmente, que deve ir a discussão. E, por último, como organizar o trabalho médico considerando a relação da equipe e leis existentes? Como proceder em relação aos protocolos? Sabe que existe um debate grande e muitas vezes dificulta o trabalho multiprofissional na atenção primária, que é a questão da lei do ato médico. Em algumas situações tentam proibir que as enfermeiras possam fazer determinados procedimentos. Acho que isso diminui muito a resolutividade da atenção primária. Agora, algo que a gente precisa pensar é que os protocolos, e daí o trabalho da enfermagem é bastante importante nisso,
em existir um protocolo da unidade que autorize o enfermeiro ou enfermeira prescreverem, a enfermeira pode fazer isso dentro do seu processo de trabalho. Em municípios que não tenham um protocolo específico, podem definir que o protocolo a ser seguido são os cadernos de atenção primária, que dão bastante liberdade aí para as enfermeiras fazerem o trabalho. Aqui na unidade que a gente tem, durante muito tempo foram os técnicos de enfermagem que fizeram a coleta do Papa Nicolau e faziam com bastante qualidade. E daí teve uma resolução do Conselho de Enfermagem proibindo que os técnicos pudessem fazer isso, né? E daí isso atrapalhou muito o nosso trabalho. Então, a questão do trabalho multiprofissional, tanto da relação dos médicos com os enfermeiros, com as enfermeiras, tanto com a relação com os técnicos de enfermagem e outros profissionais, é interessante que os protocolos sejam definidos conjuntamente de acordo com a necessidade local aí e a divisão do trabalho que possa ser feito entre a equipe. Quis mais levantar para vocês alguns desafios que possam surgir aí. Vocês viram que para várias coisas é mais levantar a discussão do que respondê-las, e estou disponível aí para